Ouvi dizer que a psicologia aqui pode ser pensada. Junta-te à neve, calcorreia esta estrada. Há tanto para perguntar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouvi Dizer, da ANEP. Esperamos que se encontrem bem e que o semestre ou até o trabalho estejam a corresponder às vossas expectativas. Como de costume, estarão na minha presença, Adriana, para quem ainda possa não conhecer. E na minha, Beatriz, e hoje decidimos trazer-vos um tema considerado mais sensível ou tabu na sociedade, o suicídio. Contamos desta forma com a presença do Dr. Rui Campos, a quem agradecemos desde já o ter aceito o nosso convite, e como já é costume no nosso podcast, pedimos sempre aos oradores ou às oradoras que se apresentem, falem um bocadinho do seu percurso na psicologia. Portanto, neste sentido, Dr. Rui não se vê exceção e por isso perguntávamos o que é que gostaria de dar a conhecer de si aos nossos e às nossas ouvintes. Não sei se há assim muita coisa interessante. Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. Não sei se há assim muita coisa interessante para dizer sobre mim, mas eu doutorei-me em Psicologia em 2007, entretanto tinha feito a minha licenciatura ainda no modelo antigo e o mestrado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, ainda nos anos 90, e depois fiz o doutoramento já na Universidade de Évora em 2007. O meu percurso foi sempre da psicologia clínica, aliás fiz clínica durante bastantes anos, fiz formação em psicoterapia, psicanalítica, e depois também, já na Universidade de Évora, interessei-me muito em particular pelo tema da personalidade depressiva. Aliás, o meu doutoramento é sobre esse tema. Mais recentemente interessei-me muito pela suicidologia e pelo estudo dos comportamentos suicidários, e é justamente nesse tema que vou falar hoje. Não sei o que é que posso apresentar mais, mas o meu referencial, como tinha dito, de entendimento da vida mental e da psicopatologia é o referencial psicodinâmico, não é? Portanto, é esse que me faz mais sentido desde longa data, quer na clínica e genericamente no entendimento do funcionamento psicológico das pessoas. Portanto, eu acho que genericamente é assim. A minha lecionação na Universidade de Évora passa pela psicopatologia por um lado e depois pela avaliação psicológica por outro. Sou também coordenador de uma das temáticas de investigação no Centro de Investigação em Educação e Psicologia, que é o risco, saúde e bem-estar, onde um dos temas justamente mais específicos é a compreensão dos comportamentos suicidários. E é isso. Fiz a minha agregação em Psicologia Clínica na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa também. Portanto, o bom filho à casa retoma, não é? E, portanto, retoma, e eu tinha licenciado e feito o mestrado na Faculdade de Psicologia, e depois em 2016 obtive o meu título de agregado justamente nessa, qual alma mater, não é? Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. E pronto, e continuo na Universidade de Évora enquanto professor e investigador, e basicamente é isto. Obrigada. Passando, se calhar, para a discussão, para as nossas questões, ouvimos dizer no senso comum que a maioria das pessoas que pretendem suicidar-se sofrem à partida de uma perturbação mental, como, por exemplo, a perturbação depressiva major, ou perturbações de ansiedade, de stress pós-traumático, até perturbações de personalidade, entre outras. Será correto pensarmos isto, na sua perspectiva, que fatores é que até poderão contribuir para que uma pessoa apresente ideação ou comportamento suicida? Bom, assim, genericamente, o suicídio efetivo é, apesar de um problema de saúde pública, e por isso é que nós estamos aqui a falar dele, é em verdade bastante raro, não é? É, do ponto de vista absoluto, em termos de dados, muitíssimo raro. Já as tentativas de suicídio e a ideação suicida são bastante mais frequentes do que nós pudéssemos pensar à primeira vista. Estima-se que para cada suicídio efetivo possam ocorrer em média pelo menos mais 20 em termos de tentativas, não é? E isso depois varia, este rácio tentativa-suicídio varia um pouco em função da faixa etária em que estejamos a trabalhar. Nos idosos este rácio é bastante mais baixo, não é? Se calhar, por exemplo, um suicídio haverá 4 tentativas,
enquanto que na adolescência, se calhar para um suicídio efetivo, podemos ter 50 tentativas, não é? Portanto, este rácio varia bastante. Em todo o caso, o suicídio efetivo, enquanto extremo de um contínuo da suicidalidade, é um fenómeno bastante raro. A relação com a doença mental. Há, de facto, uma relação empírica entre perturbação mental e suicídio, em particular algumas perturbações mentais. A que você enunciou, Adriana, é muito importante, que é a perturbação depressiva, lato sensu, em particular a perturbação depressiva major, mas não só. A doença bipolar, claramente, a doença psicótica também, e outras talvez menos associadas, como a própria perturbação do comportamento alimentar, a perturbação de stress pós-traumático, talvez sejam, e as perturbações pelo uso de substâncias, portanto, as adições. Agora, esta relação não é inevitável. Ou seja, é preciso perceber que a esmagadora maioria das pessoas com perturbação mental não morre por suicídio, nem tampouco tenta o suicídio. Aliás, nós ficarmos apenas por esta constatação ou correlação empírica não nos permite compreender o suicídio. Não nos permite compreender que condições é que a doença mental cria, do ponto de vista psicológico, para que as pessoas possam, efetivamente, passar ao ato suicida. E nós, psicólogos, interessa-nos um bocadinho mais do que a epidemiologia e esta constatação empírica de relação entre variáveis. É costume dizer-se que o suicídio é multicausal, não é? Portanto, que depende de múltiplos fatores, e isso, em parte, é verdade, e nomeadamente a própria perturbação mental. É considerado um fator de risco, não é? Na literatura, se nós consultarmos a literatura suicidológica ou um site credível, por exemplo, o site da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, nós encontramos a referência à perturbação mental. Deixem-me fazer aqui um parênteses um bocadinho provocatório. Há até perspectivas que dizem justamente o contrário, que alguns sintomas da doença mental protegem o indivíduo do suicídio, em vez de aumentarem o risco de suicídio. Reparem, se o indivíduo está a delirar e acha que é filho do rei de Espanha, se calhar está protegido do suicídio, não é? Porque a sua dor mental está anestesiada com este delírio. Também é conhecido que, isto é uma evidência clínica importante, de que as pessoas que estão deprimidas e que, por exemplo, começam a ser medicadas com antidepressivos e melhoram subitamente, ou seja, o humor se torna eutímico demasiado depressa, digamos assim, correm risco. Porquê? Porque as cognições suicidas mantêm-se lá, porque o indivíduo continua a vivenciar um forte sofrimento psicológico, mas tem mais energia disponível. E, portanto, tem mais energia disponível, passa mais facilmente ao ato. E, portanto, o abatimento, a abulia, a dinamia depressiva, na verdade, protegem contra o ato suicida. O indivíduo não tem energia suficiente. Isto é uma perspectiva, digamos, evolucionista do comportamento suicidário, que diz que o suicídio apareceu a doença mental apareceu para proteger o indivíduo do suicídio. Isto é completamente fora da caixa. E eu acho que, levado ao extremo, é excessiva esta perspectiva. Mas era só para vos mostrar que esta relação entre doença mental e suicídio, sendo empiricamente válida, é insuficiente, é claramente insuficiente. Eu não sei se gostariam que eu falasse só um bocadinho dos modelos psicológicos. O que é que os modelos psicológicos nos dizem sobre o suicídio? Nós somos psicólogos e, portanto, interessa-nos mais do que a descrição, interessa-nos mais que a genética, que o temperamento. Interessa-nos compreender, não é? E o que é que interessa-nos a função do comportamento, interessa-nos a compreensão, o significado psicológico do comportamento. Se quiserem, os modelos psicológicos dizem-nos uma coisa muito interessante. Globalmente, as pessoas primeiro começam por ter uma motivação suicida, um desejo suicida. Eles variam um pouco nessa explicação dessa motivação. Há 2 ou 3 construtos muito importantes. A dor psicológica não é o santo grau da suicidologia, mas é uma variável muitíssimo importante. Aliás, deixem-me dizer-vos que, empiricamente, ela suplanta os sintomas depressivos a prever as tentativas de suicídio, ou seja, ela contribui mais para prever a tentativa de suicídio do que os próprios sintomas depressivos. Não deixa de ser curioso. Mas dizem-nos que há variáveis que explicam esta motivação e depois o indivíduo pode ou não passar ao ato. E porquê é que pode ou não passar ao ato? Porque tem ou não a capacidade para o suicídio. Isto é fazer um bocadinho de humor negro, posso? Não se suicida quem quer, mas quem pode, não é? E, portanto, quem tem essa possibilidade, quem é capaz de o fazer.
capacidade no sentido aqui desta variável destes modelos psicológicos. E há aqui, além da dor psicológica, uma muito interessante também, que é o entrapment, não é? O sentimento do indivíduo se sentir encurralado. E se houver depois um conjunto de outras condições, o indivíduo pode de facto passar ao ato. O entrapment não chega, é o início, não é? É ele que conduz à ideação suicida, ao desejo suicida, mas depois é preciso mais qualquer coisa, a tal capacidade, que depois pode ter várias expressões diferentes, mas que permite que o indivíduo passe ao ato. Mas eu permito, num entendimento assim mais psicodinâmico, eu acho que é uma variável muito importante e que contribui para a tal dor psicológica, que é o sentimento de rejeição. Okay? Eu permito-me dizer que morre-se cedo demais porque não se tem direito a viver, porque o indivíduo não sente que tenha direito a viver. Isto é muito importante, ou seja, o indivíduo sente uma não reciprocidade, e sem essa reciprocidade não há o desejo de viver. Tem a ver com a pertença, não é por acaso que os sentimentos de não pertença são empiricamente uma variável muito importante a explicar os comportamentos suicidários. Portanto, esta não pertença e a ausência de encontro com o outro e connosco próprios. Não é? E se não há esse encontro, a questão que se pode colocar é então para que viver? E, portanto, eu acho que é tempo de dar voz aos indivíduos, à sua individualidade, à sua subjetividade. É preciso que as pessoas acreditem que têm um papel na sociedade, que podem ter um contributo para a construção do coletivo. E é preciso que a pessoa sinta que, de facto, é única. Eu acho que a expressão que me ocorre, ser única e ter uma face. E não há, porventura, melhor prevenção do suicídio do que o outro poder sentir isto da nossa parte, ok? E, portanto, vamos além da depressão, vamos além dos medicamentos, vamos a uma visão humanista da prevenção do suicídio. E a nossa sociedade promove o contrário, não é? Promove a competitividade, promove a alienação, o alheamento do outro, não é? E eu acho que não há verdadeira prevenção sem duas coisas. Sem um robustecimento da identidade das pessoas e sem a promoção de elos significativos com os outros. E eu acho que às vezes é justamente o contrário daquilo que acontece. Dr. Rui, agora para percebermos também dois conceitos que estão muito associados ou que no senso comum se associam, conseguia-nos esclarecer se a automutilação nas suas mais diversas formas é o mesmo que uma tentativa de suicídio ou que poderá mesmo levar ao suicídio? O termo que atualmente é mais utilizado é o termo comportamento autolesivo, ok? Porque o termo automutilação utiliza-se na semiologia psicopatológica, por exemplo, mas descreve comportamentos às vezes bastante longe do suicídio. Suponha um indivíduo psicótico que, num grau extremo, mutila uma parte do seu corpo. Ora, nós dificilmente encontramos aqui qualquer proximidade com uma intencionalidade suicida e com o espectro dos comportamentos suicidários. E, portanto, em suicidologia é preferível atualmente, há um outro termo também em desuso que é o parasuicídio, que são termos que a terminologia em suicidologia é bastante desagradável, digamos assim. E, portanto, a opção é pelo termo comportamento autolesivo. Mas, mesmo assim, não nos resolve completamente o problema. Por isso é que eu digo que a terminologia é bastante infernal. Porque os anglo-saxónicos, por exemplo, e nomeadamente a psiquiatria americana, fala de comportamento autolesivo sem intenção suicida. Não é? São os cortes, as queimaduras, descritos, aliás, no próprio Manual de Classificação americano, o DSM. Mas nós podemos entender a noção de comportamento autolesivo na definição europeia é mais assim, ou seja, qualquer comportamento em que o indivíduo de forma deliberada provoque dano a si próprio, com ou sem intenção, não é? E aí entramos na questão da função do comportamento, que pode ser muito diversa, mas a partir do momento em que o indivíduo causa dano deliberado a si próprio, estamos perante um comportamento autolesivo. Intoxicar-se com substâncias, com drogas, fazer cortes na superfície corporal, queimar-se, tudo isso são considerados comportamentos autolesivos, as próprias overdoses. Agora,
é preciso perceber depois, e nós podemos elencar, é um conjunto de funções que estes comportamentos podem ter. Podem de facto abranger a própria tentativa de suicídio, não é? Se houver a intenção do indivíduo morrer e o indivíduo causa dano com a intenção de morrer, então estamos perante uma tentativa de suicídio. Mas, em boa verdade, o indivíduo pode causar dano a si próprio sem haver essa intenção. Aliás, deixem-me dizer, do ponto de vista clínico, muito interessante. Às vezes, o comportamento autolesivo é uma forma de lidar com a ideação suicida, ou seja, é um comportamento anti-suicida, no sentido defensivo. Quer dizer que a pessoa se magoa para não se suicidar. Okay? E depois tem uma função também muito interessante ligada à autoregulação. Nos adolescentes isso também é muito, muito interessante. Os americanos usam uma expressão que é down ou up-regulation, não é? Das emoções. Não é? Quer dizer, o indivíduo que não sente e se magoa para poder sentir qualquer coisa, ou o indivíduo que sente, digamos, excessivamente a dor e é uma forma de apaziguar a dor interna, o indivíduo causa dor física para não sentir a dor mental. Estão a ver? E, portanto, o clínico atento deve procurar o significado ou a função daquele comportamento e ela tem que ser trabalhada, não é? Com o cliente. É isto, não sei se querem que eu desenvolva um pouco mais estas funções, há inúmeras, até há instrumentos de medida, tipo testes, não é? Que descrevem funções em que o próprio que responde diz qual foi a função que está ligada àquele comportamento autolesivo que descreveu em si. Portanto, elencam uma série de funções possíveis. Eu acho que é uma muito interessante também, que é uma forma do indivíduo se autoacalmar, não é? O indivíduo se tranquilizar. Mas é uma forma desadaptativa. É que o indivíduo pode. Não é? Nós, em psicopatologia, eu costumo pelo menos dizer assim, as pessoas fazem aquilo que podem e, portanto, o indivíduo não tem outra forma, utiliza esta para se autoacalmar. Estamos a falar dos comportamentos autolesivos. Alguns que, como estava a dizer, até podem levar mesmo ao suicídio, mas podemos considerar este mesmo suicídio mais como um impulso momentâneo ou algo um ato considerado, até refletido durante um determinado espaço de tempo. Normalmente o suicídio não é um ato, digamos, impulsivo e do momento, não é? Isso não acontece. Há descrito na literatura, para além do suicídio ou da suicidalidade, se puder entender como um contínuo, pode-se perceber como um processo, não é? E normalmente o que é mais típico, de facto, é as pessoas geralmente têm uma ideação mais passiva, não é? Portanto, pensamentos sobre a morte, portanto, a vida não faz muito sentido, se calhar estou cá a mais. Depois esta ideação pode se tornar, digamos, mais estruturada, não é? E aí já pode haver pensamentos especificamente de suicídio, o indivíduo pode, ao longo do tempo, isto ir num crescendo, não é? Pode pensar em métodos, pode tomar a decisão, mas eu ouvia, estava aqui à procura, ver se encontrava aqui o nome do autor, aqui nas minhas notas, é o Craig Bryan. Ele fazia um breve workshop através da app, agora há umas semanas atrás, já nesta fase do desconfinamento, se não estou em erro, e ele apresentava uns dados de investigação muito interessantes, que há este padrão clássico, progressão do risco, não é? Em que o risco vai aumentando, mas depois há outros pathways, não é? De risco. Ou seja, há, por exemplo, indivíduos que, se questionados, não referem a ideação suicida significativa, mas de repente o risco aumenta subitamente. E o que é que ele nos sugere? Sugere-nos uma avaliação que seja dinâmica, porque o risco é volátil, é dinâmico e é heterogéneo. Ou seja, esta ideia, por exemplo, na depressão major, se calhar é muito assim, o risco pode ser progressivo e vai aumentando, mas isto não acontece com todas as pessoas e, portanto, a gente diz, perguntámos à pessoa e a pessoa não relatou ideação específica. Não relatou porque se calhar não tinha. Não foi só porque quis ocultar. E o que é certo é que um tempo depois o risco aumenta brutalmente de forma súbita. Agora, já havia sofrimento, quer dizer, as pessoas não decidiram naquele dia, assim, do nada, que
que iam suicidar-se. Há uma nota clínica importante, apesar de tudo, é que há uma percentagem muito importante de pessoas que, quando questionadas, afirmaram não ter ideação, ou não o relataram, porque também não foram questionadas, e estas pessoas morreram por suicídio. Ou seja, nem sempre as pessoas comunicam ao outrem a sua intenção. E, portanto, estima-se que em metade das pessoas que morreram por suicídio, de facto, não tenha havido... As outras pessoas não tinham essa informação sobre uma já evidente ideação suicida prévia ao ato. Não sei se me fiz entender. O que é um pouco preocupante, não é? Porque muitas vezes as pessoas dão pistas, muitas vezes dizem diretamente que estão a pensar suicidar-se, mas muitas vezes não o fazem. E ocultam até os seus próprios planos suicidas. O professor Brás Saraiva, que é um suicidologista português conhecido, aborda esta questão, no fundo, do treino que é necessário para, ele diz, não é agarrar o doente no início, não é? E a relação que é preciso estabelecer para que a pessoa se possa sentir à vontade para revelar esta intenção. Eu agora não me recorro a palavra, não sei se é agarrar, mas a ideia é esta, não é? Portanto, é nos primeiros minutos, como ele diz, que se consegue trazer a pessoa para a relação e a pessoa sentir-se mais à vontade para falar da sua ideação. Sim, até porque no início de qualquer processo terapêutico, quando, por exemplo, numa primeira consulta, o psicólogo informa das condições em que estas vão decorrer, é muito comum dizer, ok, nós temos aqui o consentimento informado de tudo o que vai acontecer, temos as questões também da confidencialidade, mas se apresentar algum indício de que vai fazer mal a si ou ao outrem, já é uma quebra aqui desta confidencialidade. Claramente justificada, e portanto isso também pode funcionar um bocadinho como um obstáculo à pessoa contar que tem essa ideação ou que está a pensar fazer, ter esse tipo de comportamento, digo eu. Sim, pronto, é que isso é um punhal com dois gumes, não é? Claro. Porque se nós dizemos à pessoa, bom, se você me disser, isto cria uma situação de tensão um bocadinho complexa, que é, se você me disser que tem indícios suicidas, eu vou quebrar a confidencialidade. Se nós à partida dizemos isto é meio caminho andado, acho eu, é muito pomposo do ponto de vista deontológico, não é? Porque a gente disse tudo o que tinha para dizer, mas... Até para nos salvaguardarmos enquanto profissionais. Sim, mas repare, mas se nós tivermos que quebrar essa confidencialidade, como você dizia muito bem, isso está no código deontológico como uma das possibilidades. Portanto, eu não sei se nós temos que ter a bandeirinha, faça a expressão, a bandeirinha, olha que eu depois vou, se você me disser, percebe? Porque isso é quase na tensão de dois valores ou dois... Nós optamos por aquilo que é mais importante, que é proteger a pessoa e, portanto... Sim, criar a relação terapêutica. Se quiser, não é? Mas pelo menos está viva. Está a ver a ideia. Mas eu percebo o que diz, mas é de facto complicado gerir, quer dizer... portanto, eu acho que o mais importante é a pessoa sentir-se acolhida para poder falar, seja do que for, nomeadamente de uma eventual... Sim, que até pode existir ideação suicida, mas estar muito longe de haver comportamento suicida. Exatamente. O é risco mais não um desejo, pode ser só o mesmo desejo de expor que se está a sentir mal, que está a sofrer e que quer acabar com esse sofrimento. E se calhar a forma como comunica isso é dizer que tem algum tipo de ideação suicida. Ou então não. Isto vai depender de caso para caso. Relativamente à prevalência do suicídio em Portugal, quão comum é o suicídio atualmente e nesse sentido também questionava qual é a faixa etária em que este é mais prevalente também. Bem, eu não sou grande coisa em números, confesso, nem gosto, parece mentira o que estou a dizer, porque eu sou investigador, dizer isto é quase uma heresia, mas eu não valorizo muito a epidemiologia, sou sincero, é sério. O suicídio, volto a dizer, é globalmente bastante raro, não é? Estima-se que morram cerca de 1000 pessoas por ano em Portugal, isso varia um pouco ao longo dos anos, mas
depende, quando você pergunta a faixa etária mais frequente, depende se fala de uma frequência absoluta ou relativa, porque, por exemplo, nos jovens adultos é a segunda causa de morte, ou seja, é, portanto, do ponto de vista relativo, muito frequente. É logo a segunda causa. Mas do ponto de vista absoluto é bastante raro. Se calhar nas pessoas mais... Se calhar não, um facto, nas pessoas mais velhas é mais frequente do que nos jovens adultos. Ou seja, do ponto de vista absoluto, a idade é um fator de risco. Lá está, eu há pouco acabei por não enumerar os fatores de risco, mas a idade claramente. Aliás, estou aqui a pensar num índice de risco de suicídio, em que o score, há vários itens que entram no score total, e um deles é a idade, acima de 45 anos. Portanto, é porque efetivamente a idade é considerada um fator de risco. E, portanto, nos indivíduos mais velhos, o suicídio é, apesar de tudo, mais frequente do que nos mais jovens. Aliás, ele é muitíssimo raro na infância, mas não ausente, ou seja, mas não existente. Aquela ideia de que a criança não se pode suicidar não é verdadeira. A partir de uma determinada idade, pode-se falar no suicídio infantil, embora ele seja muitíssimo, muitíssimo raro. E, curiosamente, este suicídio infantil, quando ocorre, é profundamente brutal e violento. É muito, muito, muito curioso. Agora, de facto, nos jovens adultos é a segunda causa de morte. E aquela questão do rácio tentativa-suicídio também é muito importante. Ou seja, nos adolescentes, nos jovens adultos, a proporção de tentativas face a um suicídio efetivo é muito maior do que no idoso. Eu não tenho os números completamente precisos, mas não serão muito diferentes destes que estou a dizer, se calhar 1 para 4 nos idosos e 1 para 50 e tal nos adolescentes. Ou seja, as tentativas são muito frequentes nos adolescentes. O suicídio efetivo, apesar de tudo, infelizmente, é bastante mais raro. E há, já agora, a propósito da questão da epidemiologia, o chamado paradoxo de género. Não sei se vocês conhecem, que é as tentativas são muito mais frequentes nas mulheres, mas o suicídio efetivo é mais frequente nos homens, não é? Ou seja, os suicidologistas gostam muito de dizer isto. Não é a mesma coisa falar de ideação, tentativas e de suicídio efetivo. São realidades diferentes e têm fatores de risco que teriam fatores de risco também diferentes. Eu vejo-os mais como num contínuo, embora nós possamos dizer, como eu há pouco tempo também justificar, que uma coisa é a ideação, a motivação, outra coisa é a passagem ao ato. Mesmo do ponto de vista dos modelos psicológicos, são coisas diferentes. Eu não quero transmitir a ideia errada, mas deixem-me dizer-vos a propósito disto de serem coisas diferentes. Uma coisa este é um exemplo do professor Brás Saraiva que eu há pouco citava. Uma coisa é a jovem adulta que se zanga com o namorado e depois toma ali uma caixinha de comprimidos que tem lá em casa. Outra coisa é o idoso do alentejano que vai às 5 da manhã para debaixo de um chaparro e pendura uma corda e enforca-se. É claro que a jovem, todas as tentativas são de valorizar, porque qualquer pessoa pode morrer e há sofrimento certamente subjacente em todas elas. Agora, não é a mesma realidade. Ou seja, não é a mesma realidade, não há a mesma intencionalidade nos dois casos. Mesmo que o velho, por acaso, fosse salvo, a letalidade era muitíssimo, quando se avaliasse a tentativa, ela era muitíssimo maior do que no primeiro caso e, portanto, são, apesar de tudo, realidades diferentes. Agora, dito isto, elas expressam sempre, uma tentativa de suicídio ou um suicídio efetivo, expressa sempre um importante sofrimento psíquico, que tem que ser sempre valorizado, não é? Portanto, só porque nós... é uma tentativa de baixa letalidade. Não, é uma tentativa. É de baixa letalidade, mas é uma tentativa. Até porque nós sabemos que as tentativas ao longo do tempo vão se tornando mais letais, não é? E, portanto, quase vale dizer assim, bom, a pessoa não morreu da primeira vez, mas pode morrer da segunda. E, portanto, a tentativa, o Thomas Joyner diz isto, a tentativa é isoladamente o fator de risco mais importante para o suicídio efetivo. Mas o indivíduo, se já se tentou suicidar, é aquele que está em maior risco de se suicidar. Nós sabemos que muitos e muitas jovens acabam por enfrentar diariamente situações de exclusão, bullying nas escolas. Muitos também acabam por não transmitir esses mesmos problemas aos pais ou professores, talvez pelo medo das consequências que possam advir. O que perguntávamos era se de alguma forma o bullying nas instituições de ensino poderá contribuir para a ideação suicida, ou como é que as instituições poderão até atuar face a situações deste cariz.
Sim, essa relação também é conhecida. Aliás, eu estive a consultar um documento do CDC, do Centro de Controlo de Prevenção de Doenças, e de facto essa relação, essa correlação, uma vez mais, é conhecida, está demonstrado. O que não está tão bem demonstrado é a causalidade, ou seja, uma coisa é uma relação entre dois fenómenos, outra coisa é uma relação causal. Mas, de facto, é salientado neste documento que é preciso prevenir estes fenómenos de bullying, porque de facto há uma associação com os comportamentos suicidários, mas também é dito outra coisa, é que felizmente, é como para a perturbação mental, a maior parte dos jovens que sofrem de bullying não tenta o suicídio nem morre por suicídio. Ou seja, é claramente dito que é preciso mais qualquer coisa. O sofrer de bullying não é suficiente para que ocorra comportamentos. É um fator de risco, ou seja, tem uma relação com os comportamentos suicidários, mas de facto é insuficiente para explicar o que se passa no bullying. É que de facto há uma desconexão do jovem com os pares. Isto é muitíssimo importante, quer dizer, há um sentimento de humilhação, de desconexão, de isolamento. E em jovens mais vulneráveis, em adolescentes mais vulneráveis, isto pode de facto constituir um cocktail explosivo para os comportamentos suicidários. Mas é preciso sempre reter que não é só um único fator externo que nos poderá ajudar a explicar o comportamento suicidário. Por um lado, este é um assunto que é muito tabu na nossa sociedade. Por um lado, existe a ideia de que se falarmos de suicídio, tal pode contribuir, por exemplo, para a normalização deste comportamento. Por outro lado, se não falarmos, provavelmente não se abordam fatores de risco, não se abordam sinais e sintomas a ter em conta, formas transversais a qualquer um de ser ajudado, mas também de procurar ajuda especializada. Portanto, falarmos de suicídio contribuirá para contrariar esse estigma ou poderá efetivamente revelar-se como um gatilho para que possa existir uma intenção de acabar com a própria vida? Deixe-me só, antes de responder, ainda uma nota da anterior. A questão do bullying e do mobbing, não é? Que é uma espécie de versão profissional, adulta do bullying. É igualmente um fator de risco. Aliás, eu não sei se vocês se lembram de há uns anos atrás dos suicídios na France Telecom. Não é? Suicidaram-se um conjunto grande de pessoas daquela empresa e percebeu-se que teria a ver com as condições de trabalho, não é? Bom, para responder à sua pergunta, eu acho que o falar não é necessariamente normalizar. O falar é assinalar, é como diz o José Gil, é que o fenómeno se inscreva, que exista. Não há pior para a saúde mental do que a negação, fingir que não existe. Portanto, isto do ponto de vista mais interno e do ponto de vista da prevenção, a literacia sobre saúde mental e sobre comportamentos suicidários é muito importante. E, portanto, é preventivo, diminui o estigma, porque transmite a ideia de que é um assunto que se pode falar. Agora, depende de como é que se fala. Depende de como é que se fala. Isto é muito importante. Agora, não, eu diria sim, falar de suicídio. Não estou a falar das situações de risco, estou a falar globalmente, ok? Enquanto, da mesma forma que se fala de depressão, que se fala de hipertensão arterial, o que é que as pessoas devem fazer para não ter hipertensão, eu acho que se pode falar de suicídio e o risco não aumenta. Pelo contrário, eu acho que não é normalizar. Repito, depende de como é que isto é feito. E há guidelines para que os mídia, por exemplo, falem sobre suicídio. E isto é muito importante, eu não vou aqui, obviamente, porque se vocês consultarem, talvez, penso que se encontra online um conjunto de guidelines da OMS para os mídia, mas de facto há algumas noções de fundo muito importantes que nós podemos tirar, que é falar, mas não de forma sensacionalista. Falar sem glorificar o ato. Falar dando informação objetiva e cientificamente correta sobre. Falar, mas deixar linhas de apoio à pessoa que necessita de ajuda. Não mostrar pormenores sobre o suicídio. Não mostrar imagens do indivíduo que se suicidou. Não mostrar imagens dos métodos suicidas. Dos locais, eventualmente, não é? Nomeadamente quando estamos perante celebridades, está descrito na literatura, embora seja um pouco dúbio, um efeito de imitação, não é?
e a existência de clusters suicidários, por exemplo, no tempo, não é? Quando alguém se suicida, depois há um conjunto de suicídios que se seguem no tempo. Ou no espaço também, são clusters. Agora, por exemplo, não dar também explicações simplistas. É porque a cultura favorece isso, ou porque a sociedade agora... Isto é que normaliza, não é? Ou a ideia de que é uma solução para um problema, não é? Portanto, nomeadamente, por exemplo, explicar que a pessoa, por exemplo, tinha uma perturbação mental. Foi no âmbito de uma descompensação, por exemplo, a pessoa descompensou e foi nessa altura que isto é realista, não é sensacionalista e portanto, permite reduzir o estigma e inscrever o suicídio, porque ele existe, não é? Apesar de, como eu disse, ser felizmente raro, mas existe. Portanto, sim, eu diria que é positivo, mas é preciso muito cuidado com a forma como se aborda o tema. E eu penso que em Portugal, felizmente, a abordagem do suicídio, eu não estou a falar de alguns meios de comunicação social, começa por C, né? Esse não, CM, esse não, mas são genericamente, os jornalistas são, neste tópico, aparentemente, eu acho que fazem bem o seu trabalho, quer dizer, não vejo notícias sobre o suicídio, nomeadamente de celebridades, precisamente feitas de forma sensacionalista, de primeira página. Isso é uma coisa que não é recomendável. Por exemplo, a manchete do jornal, o indivíduo suicidou-se. Não, dá-se a notícia, mas de uma forma muito, muito menos tchanã, se me permitem a expressão, do que... Com mais eufemismos. Diga. Com mais eufemismos. Mais eufemismos, quer dizer, como uma morte, como poderia ter sido outra morte, foi uma morte que desta vez foi por suicídio. E, portanto, não se transmite a ideia de que a sociedade aceita o suicídio como algo que é viável e que é uma solução aceitável para, como nós costumamos dizer, o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, não é? E, portanto, isto deve ser transmitido às pessoas, não é? Mesmo na clínica, não é? A pessoa que diz que pensa muito nisso, que está muito cansada, e esta ideia de que se calhar a pessoa não ficará cá para contar a sua história. Eu acho que isto é muito interessante, não é? Que é a pessoa poder relativizar. Aliás, a minha investigação sobre comportamentos suicidários foca-se muito aqui, não é na dor em si, mas no como é que o indivíduo lida com a dor, não é? E a forma como lida com a dor determina maior ou menor risco, não é? Esta possibilidade, por mais intensa que seja a dor, a pessoa poder fazer qualquer coisa. E às vezes não consegue sozinha e tem que pedir ajuda, mas há sempre qualquer coisa que se pode fazer. Mas eu diria assim, do ponto de vista clínico, que é o olhar benévolo do psicólogo, do clínico, que se calhar qual o olhar que faltou na história de desenvolvimento do indivíduo que lhe permite encarar esta possibilidade. Se não são palavras, não é? Se não houver esse olhar benévolo do outro como sendo alguém único e com uma face, como eu dizia há pouco, são palavras. São apenas palavras. A pessoa diz, está bem, mas isso, você está bem, eu não estou. E pronto. E ficamos... Você está bem, eu não estou. Você tem medo, eu não tenho medo, mas eu tenho. Você lida com a dor, mas eu não lido. Percebe? E ficamos aqui, tipo debate político. Você não tem, mas eu tenho. Não, você é que tem. Ficamos aqui e isto não promove mudança. Um bocadinho nesse seguimento, professor, existe um outro mito. Por exemplo, quando uma pessoa tem a intenção de acabar com a vida, não dá sinais, ou até mesmo quando alguém diz que quer desaparecer ou acabar com tudo, não irá realmente fazer e que é apenas uma simples chamada de atenção. Que sinais é que podemos estar alertas face ao suicídio? O que é que podemos fazer para ajudar alguém que acaba por partilhar connosco essa ideação? O que é que até podemos não dizer, porque às vezes as palavras também são perigosas. A questão dos mitos também ligados ao suicídio, quer dizer, esta ideia de que às vezes as pessoas dão sinais, é preciso que alguém os saiba ler, de facto, outras vezes nem tanto. Eu não sei se as pessoas não dão sempre alguns sinais. Talvez não haja ninguém para os poder ler. A dizer que essa é uma chamada de atenção, por exemplo, é um mito, não é? Se as pessoas estão a dizer que pensam suicidar-se, isso deve ser sempre encarado com seriedade. Não é?
Mas há tentativas e ameaças que são manipulatórias. E nós sabemos à partida se são manipulatórias ou não. Quer dizer, há determinados tipos de pacientes que muitas vezes são muito manipuladores através deste... Mas nós não sabemos isso à partida. Até ver, quando a pessoa verbaliza que quer acabar com a sua vida, isso não é uma chamada de atenção, até ver. E, por outro lado, se diz é porque não faz, não. Se diz é porque pode fazer. Exatamente ao contrário. Ou seja, se a pessoa diz, não quer dizer que o faça. Mas se diz, é mais provável que possa fazer. E, portanto, é um mito dizer, não, se ela está a falar daquilo é porque não vai acontecer. Não. Isto é preciso, de facto, cá está. Da maneira, o falar do suicídio, por exemplo, a informação conter mensagens relativamente a estas questões, dos mitos, dos sinais de alarme, é importante para as pessoas terem mais literacia sobre o suicídio. Bom, os sinais de alerta ou de alarme são muito importantes porque o que é que os sinais de alerta nos podem indicar? Que há uma crise suicidária em curso. Ou seja, e que há justamente a possibilidade de ocorrer um ato suicida num futuro próximo. E há uma descrição na literatura de diversos sinais de alarme, às vezes são sinais verbais, as pessoas emitem determinadas verbalizações, por exemplo, quer acabar com tudo, ou a pessoa não dizia nada disto, mas de repente começa a dizer. Não é? Mas também podem ser sinais comportamentais, por exemplo, a pessoa, e muito, muito interessante, a pessoa que procura deixar os assuntos em ordem, vai arrumar os assuntos que estão pendentes, ou escreve uma nota de suicídio, ou desfaz de objetos que têm valor emocional para si. Podem ser sinais comportamentais de alarme ou de alerta. Eu diria, eu posso dizer mais alguns, mas eu acho que a ideia de fundo é a seguinte: quando há uma mudança inequívoca no funcionamento da pessoa, ou seja, não só naquilo que a pessoa possa verbalizar ou na sua aparência, mas também no seu comportamento. Nós notamos uma alteração súbita no comportamento e, portanto, dizemos, está aqui qualquer coisa que não está bem. Não é? Depois há na literatura identificados vários sinais de alerta, nomeadamente, por exemplo, na adolescência, às vezes os adolescentes não referem diretamente os pensamentos de morte, podem fazer desenhos sobre a morte, podem se interessar pelo tema da morte, quando não eram habitualmente interessados nisso, doar objetos pessoais que têm muito valor, haver uma alteração brutal nos padrões sociais, nas notas escolares, até em padrões de sono, de contacto com os outros. Um jovem que era muito sociável, mas de repente isso muda drasticamente. Portanto, e o observador pode não ter a certeza, mas sente qualquer coisa que não está bem, não é? Sente que há alguma coisa que não encaixa. E nós temos de deixar a nossa humanidade vir ao de cima e permitir-nos intuir sobre o outro. E, de facto, o observador atento intui qualquer coisa. E diz, alto, este adolescente, há qualquer coisa aqui. Pode ser um amigo. Os chamados porteiros sociais não são que eles estão em contacto com as pessoas que se podem suicidar. Identificam o contínuo da escola, o professor, o colega, diz, alto, o que é que se passa aqui com este meu colega, etc. E, portanto, estar atento a estes sinais. Depois, na crise, eu já agora digo-vos aqui se quisesse fazer assim um apanhado, o que é muito evidente na crise suicidária? Às vezes é curioso, ou uma agitação extrema ou um entorpecimento marcado. Parece que a pessoa está anestesiada, não consegue sentir nada. Depois um afunilamento da consciência. Essa pessoa só está focada naquilo, e é morte, e é morte, e é morte, e não há mais saída nenhuma, não é? E este afunilamento da consciência é um fator de risco brutal. A desesperança. E depois um plano suicida, quer dizer, quando nós deixamos a pessoa falar e a pessoa nos expressa um plano suicida, então isto é um sinal de alarme muitíssimo, muitíssimo grave. Quanto mais estruturado, consistente, execuível for o plano, ou seja, a pessoa sabe muito bem o que é que vai fazer, como, a que horas, com que método. Isto é o risco máximo de suicídio. É uma crise suicidária em curso e é preciso uma intervenção imediata. Aquela situação que eu vos dizia, a pessoa que estava muito deprimida e de repente melhora subitamente, também pode ser uma situação particularmente perigosa, porque a pessoa tem mais energia, mas na verdade a pessoa continua em sofrimento e, portanto, com sofrimento e energia
E depois, naturalmente, a alteração do estado mental. Não é por acaso a descrição de alguns suicidas em pessoas intoxicadas ou em estado delirante, porque há uma alteração do estado mental e o observador também pode notar muitas vezes essa alteração do estado mental. Portanto, acho que esta informação deve ser passada às pessoas, porque se calhar é uma forma de evitar alguns suicídios, não é? Você tinha perguntado mais uma coisa que eu, entretanto, me passou, que era o que se deve dizer ou fazer, não é? Não dizer. E não dizer. Bom, eu salientava assim, o que é que não se deve fazer? Depende do grau de risco. Uma coisa é quando o risco é imediato, não é? Ou seja, quando nós temos uma forte convicção de que o suicídio pode ocorrer a qualquer momento. Não deixar a pessoa sozinha. Isto é uma máxima, não é? Pedir ajuda. Portanto, isto quando o risco é imediato e nós temos plena certeza que o suicídio é iminente, não é? E depois não aceitar pactos de confidencialidade, a propósito daquela questão. Portanto, se o risco é imediato, então não há confidencialidade e de modo algum valorizar o plano, a situação. Portanto, pelo contrário, é claro que a pessoa, no limite, do ponto de vista filosófico, a pessoa tem o direito de tirar a sua vida. Não cabe-nos a nós mostrar à pessoa que há outras saídas para a sua situação. Mas, portanto, eu diria reconhecer que o suicídio é uma escolha, mas não é uma escolha normal, não é uma escolha que de facto seja uma verdadeira solução para um problema. Quando o risco pode não ser imediato, o que é que nós podemos? Podemos ouvir a pessoa. Quanto mais a pessoa falar, aqui sim, quanto mais a pessoa falar do risco, menos passará ao ato. Eu tive um supervisor clínico que dizia isto de forma muito clara, que era o professor Manuel de Matos. Eu lembro-me de ter apresentado em tempos, há muitos anos, um caso de uma jovem adulta que tinha ideação suicida. E ela referia-se, eu tenho aqui uns pensamentos, mas eu não quero falar porque são pecado. Era uma pessoa muito religiosa. E eu perguntei-lhe, o que é pecado? Diga lá. E o pecado era ela ter pensamentos suicidas quando isso era fortemente condenável do ponto de vista da sua religião. E, portanto, o meu supervisor dizia, eu nunca mais me esqueço, a melhor prevenção do ato é ela falar sempre dessas ideias. Não é? Portanto, quando alguém nos está a comunicar isso, nós devemos incentivar a pessoa a falar, justamente. E eu acho que talvez o fator preventivo major seja criar laços, criar proximidade, criar alternativas. Criar proximidade já é criar uma alternativa. Okay? E também combater um pouco o isolamento social, não é? Sim, tentarmos, dentro do possível, saber que suporte social a pessoa tem e pode recorrer, porque isso é muito importante, não é? Uma coisa é uma pessoa que, de facto, está a vivenciar uma situação de crise, em que há realmente sinais de alarme, a pessoa pode atuar, mas a pessoa tem uma rede social muito forte. Outra coisa é uma situação em que a pessoa está verdadeiramente sozinha. E atenção que há muita gente que tem conhecidos, mas está sozinha. Não é? Sim, é verdade. Ter pessoas não significa... Diga. Não, eu ia dizer que há muita gente que relata que está numa sala cheia de gente, tem imensos amigos, tem imensos conhecidos, tem imensa família, mas na verdade está sozinha e não sente que possa confiar em ninguém, que possa conversar com alguém de coisas mais íntimas ou menos íntimas e que acaba por se sentir muito sozinha mesmo estando rodeada de gente. Tocou aí no ponto da religião. Eu gostava só de perguntar se a religião pode funcionar como um fator protetor para o suicídio. Pode. Eu há pouco também saltei o que tinha pensado dos fatores protetores, mas é claramente conhecido o papel protetor da religiosidade, embora não no caso do risco suicidário, mas, por exemplo, na ansiedade face à morte, que não tem que ver com o risco suicidário, mas é uma variável próxima, digamos. Às vezes também uma faca de dois gumes. A religiosidade também, em algumas faixas etárias, pode aumentar a ansiedade face à morte. Okay? Porque a pessoa, por exemplo, diz, bom, eu não fui uma pessoa suficientemente decente, não é? E o que é que me vai acontecer quando eu ver? Não tem nada a ver com o suicídio, tem a ver com... Mas, e eu não sei até que ponto é que
para o suicídio, este raciocínio também em parte não possa aplicar-se também. Um fator protetor muito importante é de facto o suporte social, não é? Talvez seja dos mais importantes, a integração na comunidade, o acesso a meios de saúde, um ambiente laboral benigno, digamos, não é? O contrário do mobbing, não é? São tudo fatores protetores e o risco funciona é como uma balança. De um lado estão os fatores de risco, pode haver alguns, mas também houver fatores protetores, a situação vai se contrabalançar um pouco. E claramente o suporte social é a conexão com a comunidade, com o meio laboral, com os vizinhos. Este é um fator protetor muito, muito, muito importante. E a questão da religiosidade, como digo, pode ser para algumas pessoas, não é? Porque inibe a pessoa de passar ao ato. Já agora uma nota que eu há pouco, quando falámos do falar, da comunicação sobre suicídio, que me esqueci, que eu acho que é interessante, que é mostrar eventualmente as sequelas dos indivíduos que tentaram suicidar-se e que o suicídio não foi consumado, ou seja, a pessoa, as chamadas tentativas falhadas. Há sobreviventes que descrevem sequelas verdadeiramente infernais, não é? E, portanto, as pessoas poderem confrontar-se com este risco, bem sei que não é a prevenção ideal, não é? A prevenção ideal é a pessoa não tentar porque não tem essa motivação, mas a pessoa confrontar-se com a dor física, inclusivamente ligada ao ato suicida, pode ser preventivo. Não é por acaso que na capacidade adquirida para o suicídio que eu há bocado falava, um dos elementos da capacidade é a pessoa não ter medo do dano físico, da dor física, não é? A pessoa passa mais ao ato se não tiver medo do dano, não tiver medo da morte e não tiver medo de se magoar. Está habituada à dor, não é? Está habituada à dor física e, portanto, teme menos essa dor. E, portanto, a pessoa tomar consciência de que o ato pode acarretar dor física também, de alguma maneira, inibe o indivíduo de passar ao ato. Doutor Rui, quase a terminar, e antes de passarmos para a nossa rubrica. Falo imenso, desculpem lá, vocês, eu perco-me, mas pronto, enfim, vocês desculpem lá, diga, desculpe. Que para nos acompanha já sabem que consiste na partilha de recursos culturais ou artísticos por parte dos nossos ou das nossas convidadas. Alguma ideia que queira reforçar, alguma mensagem que queira passar para quem nos esteja a ouvir? Eu deixava duas. Eu não sei, gostava de deixar aqui uma referência aos vídeos da Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio. Eles estão online, são pequenos vídeos, são feitos por atores, mas que demonstram muito bem o que é que se pode fazer justamente quando alguém fala das suas ideias de morte e de o não ter medo de perguntar. Está muito bem. São vídeos no site da DGS ou do SNS, encontram Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio e aparecem um é de uma senhora de uma mercearia e o outro é de um barman. Eu acho que são fantásticos e são excelentes na prevenção. E depois deixava-vos também uma referência a um pequeno documentário, está no YouTube, que se intitula I Jumped Off the Golden Gate Bridge. Portanto, eu saltei é uma ponta em São Francisco que era conhecida e é conhecida por onde decorreram muito. E há um indivíduo que saltou e sobreviveu, dos muito poucos em que isso aconteceu. E justamente ele descreve dores inimagináveis na sequência da queda. Eu acho que é bastante dissuador ouvi-lo neste pequeno documentário. E depois deixava um livro também. É um livro que eu acho que é fantástico. É um livro de Daniel Sampaio, que se chama Tudo o que Temos Cá Dentro. E este livro é baseado num caso real, num caso clínico real, mas é uma quase ficção, não é? Aliás, ele é apresentado como dessa forma. Portanto, haverá aspectos que não são exatamente, mas baseia-se de facto num caso real e, portanto, de um sobrevivente de suicídio, que é um adolescente que perde alguém por suicídio. A noção de sobrevivente aqui não como alguém que tentou e sobreviveu, mas alguém que ficou enlutado, não é? Por alguém muito próximo que morreu por suicídio. Eu acho que é um excelente livro, gostei muito, já o li há muitos anos, aliás, li-o 2 vezes e, portanto, recomendo. Eu não sei se posso deixar aqui uma frase final, posso?
Eu vou ler porque é muito longa e eu não a tenho. Aliás, eu não sou, a minha memória já foi melhor do que é. Eu vou ler-vos. Eu não sou religioso, sou ateu, mas esta frase de um teólogo, e é um grande filósofo também, que é o cardeal Tolentino Mendonça. Eu deixo-vos esta frase porque acho que ela resume qualquer coisa que nos pode alertar para a prevenção do suicídio. Então ele diz assim: temos de aprender a embalar a fragilidade, a dos outros e a nossa própria. Ajudar cada um a reencontrar-se com as coisas e com as memórias certas, a não desesperar, a encontrar um fio de sentido no que está a viver, por ínfimo e trêmulo que seja. Temos de aprender a ser suporte, temos de querer eficiência técnica, mas também compaixão. Temos de reconhecer o valor de um sorriso, ainda que imperfeito, em certas horas extremas. À beira do fim, há sempre tanta coisa que começa. E, portanto, eu acho que um filósofo diz sempre melhor do que nós aquilo que nós queremos dizer. Muito obrigada pela partilha, professor. Muito obrigado. Muito obrigada também pela sua abordagem ao assunto, pelas suas partilhas, também pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Para ti que nos possas ainda estar a ouvir desse lado, esperamos que a discussão tenha sido do teu agrado, que mantenhas comigo, com a Bia e a Anete ao longo dos próximos episódios e que nos acompanhes pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, para que não percas as mais recentes novidades. Obrigada e até à próxima!